Olá, meu nome é Dalila Mariana Henrique, sou aluna do Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a equação de Bernoulli. Então, o físico suíço Daniel Bernoulli, ele publicou esse princípio em 1738, né? Que ele fala sobre o escoamento dos fluidos, que pode ser enunciado da seguinte maneira, né? Se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela se escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice-versa. Então, aqui eu tenho a minha equação, que ela tem três componentes. Ela tem a cinética, que é a energia devido à velocidade do fluido, a potencial gravitacional, a energia devido à altitude do fluido, e a energia de fluxo, que é a energia do fluido devido à pressão. E minha equação é essa, que é V velocidade ao quadrado dividido por 2, mais pressão ao longo da linha da corrente, dividido pela densidade do fluido, mais aceleração gravitacional, vezes a minha altura, a minha altura na direção da gravidade, desde uma certa referência. Isso é igual a uma constante. Então, quer dizer que toda a energia aqui dentro, ela se transforma ou em energia, ou em pressão dinâmica, ou pressão estática, ou então as duas juntas. Ela fica só nisso. E aqui eu tenho um desenho de um tubo de Venturi, que eu tenho uma área grande aqui no começo e eu tenho uma área menor aqui ao meio dele. E aí, aplicando essa teoria aqui, essa equação, eu tenho que minha vazão mássica é igual a densidade vezes área vezes velocidade, que eu tenho isso daqui. Se eu cortar, isso daqui é constante, isso daqui também, né, eu posso cortar. Então, eu vou ter que minha área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. O que eu tiro disso? Que minha velocidade 2, ela tem que ser maior que a velocidade 1, porque se minha área 2 é menor que a área 1, automaticamente minha velocidade 2 tem que ser maior que minha velocidade 1, para o fluxo ser constante, certo? Aí agora eu vou aplicar ela na asa de um avião. Desculpa. Eu tenho o meu extradorso e tenho o meu intradorso na asa de um avião. Esse aqui é o desenho de uma asa de um avião, ela cortada no sentido, assim, meio que ao meio. Acho que dá pra entender mais ou menos. E aí eu vou ter uma partícula entrando aqui no extradorso e outra passando pelo intradorso. E aí eu fiz um desenho, um gráfico da minha pressão estática. Então, o de preto, que é esse mais embaixo, é do meu extradorso. E esse de azul é do meu intradorso. Eu vou ter aqui o meu extradorso. A minha partícula entra e nesse ponto aqui, que ela tem a pressão estática máxima, é quando ela tá bem aqui no comecinho, que a velocidade é zero. Se minha velocidade é zero, minha pressão é máxima, certo? E aí, depois disso, ela vai ganhando velocidade novamente e minha pressão vai diminuindo. Da mesma forma que ela chega aqui no final, a sua velocidade é zero e depois ela volta a ser não perturbada. Aqui embaixo, eu já tenho o meu intradorso, que aí a minha pressão estática vai ser um pouquinho diferente, né? Ela vai chegar aqui com pressão estática máxima, que minha velocidade aqui também vai ser zero. E aí, minha pressão vai diminuir um pouco, mas não tanto quanto a minha extradorso diminuiu, certo? Ela vai ficar um pouquinho acima e vai dar esse tipo de gráfico, vai dar esse desenho. Então, se eu somar a minha pressão estática do extradorso com o meu intradorso, o que vai acontecer? Vai dar essa diferença aqui, que é a minha força de sustentação, que ela vai atuar na forma vertical por conta da minha pressão estática. Então, o avião ele vai se sustentar as suas asas dessa forma, por conta dessa pressão estática, essa diferença da pressão estática por conta do formato das asas do avião. É uma coisa assim até interessante.